Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 20 de junho, né? Terçou, galera. Ontem foi feriado nos Estados Unidos. A gente esperava uma baixa liquidez, mas o nosso Ibovão da Massa parece que não tem teto, né? E tá subindo aí, fechando aí na casa de 119.800 mil pontos. 119.800 pontos, melhor dizendo, certo? Chegando ali muito próximo a uma linha, né, de resistência, aquela região ali de resistência que são dos 118 aos 122 mil pontos, né? Ali tem uma região de bastante briga. Vamos ver como é que vai se comportar os mercados. Hoje eu separei aí 3 bancos para a gente fazer uma análise técnica no finalzinho do vídeo, então fique ligado aí para você não perder esse bônus para você, beleza? Bom, falando hoje, a gente vê os mercados, né, ainda muito no campo negativo, né? Todo mundo ainda um pouco temeroso. Nós temos aí na quarta e quinta-feira, o Powell tendo aquela sabatina no Congresso lá nos Estados Unidos, aonde pode dar alguns indícios para a gente em relação ao que vai acontecer futuramente com a política monetária do lado dos Estados Unidos. E isso impacta bastante nos mercados, né? Ontem, com as bolsas norte-americanas fechadas, né, devido ao feriado, mas os futuros americanos ficaram no campo negativo e ainda permanecem hoje ali no campo negativo, né? A gente vê o S&P 500 caindo ali 0,43%, né? Então é uma queda interessante, né? Uma queda considerável para o S&P e simplesmente continua no humor do que está acontecendo no mundo. A gente olha aí a Ásia e Pacífico também majoritariamente no campo negativo, apenas Nikkei praticamente no 0 a 0, que ficou 0,06% de alta, e nós temos aí a Austrália fechando 0,86% de alta, né? Na China, olhando aí o Xangai, né, e Hang Seng, nós tivemos Xangai caindo 0,47% e Hang Seng caindo um pouco mais, né, 1,5%, muito impactado aí pelo setor de saúde, por exemplo, lá na Bolsa de Hong Kong. Beleza? A China que chegou, né, o PBOC cortou a sua taxa de juros ali para os empréstimos de 1 a 5 anos, cortou em 10 base points, então isso para poder estimular um pouco mais a economia. Só que o mercado como um todo, ele fica um pouco mais temeroso se a política que a China está fazendo realmente vai agregar essa demanda que o mercado espera, né? Esse crescimento da China, porque esses são um dos direcionadores de mercado, né? Nós temos tanto o crescimento da China, né, que estava lá no programa Covid-0, mas ainda não voltou como deveria, e nós tínhamos também um monitoramento em relação a uma leve recessão, uma possível de uma leve recessão nos Estados Unidos devido ao aperto monetário. Então, esses dois direcionadores ainda preocupam na cabeça do investidor, tanto é que todo mundo está olhando para o aperto monetário do Fed, o quanto isso vai impactar na economia, porque a economia já sentiu, porém a inflação, né, o núcleo da inflação ainda não cedeu como deveria ceder, e muito menos o mercado de trabalho. Por isso que são os dois direcionadores agora que o Fed continua olhando, né, o Powell reforçou isso bastante na sua última reunião, na sua última coletiva, quando falou sobre a taxa de juros, né? A última manutenção da taxa de juros. Para a próxima reunião, o pessoal já precifica uma subida de 25 base points, certo? Bom, essa preocupação, isso acaba impactando também na Europa, né? A gente olha ali a Europa também majoritariamente no campo negativo, IBEX da Espanha no 0 a 0, e FT100, que é a bolsa do Reino Unido, também basicamente no 0 a 0, 0,03% de alta, ambas, né? Olhando aqui, ambas ficaram aí 0,03% de alta, beleza? Olhando as commodities, nós temos aí o petróleo, que estava subindo, depois começou a ter uma queda, né? Uma realização. Nós temos aí o WTI com uma leve baixa, né? Uma leve queda de 0,10%. Né? Deixa eu pegar aqui o Brent, né? O Brent que está na direção oposta, né? O Brent está aí com 0,68% de alta. Então, tem o petróleo, né, está sem uma direção única. Então, o leve está subindo e o pesado está caindo. Olha só que curioso, né? Vamos botar dessa forma. Beleza? E nós temos o minério de ferro também, que fechou lá em Dalian
fechou 0,92% de queda, e isso pode impactar na nossa querida Vale e nas nossas mineradoras, né? As ADRs das mineradoras lá nos Estados Unidos, no pré-market, já está lá em queda, Vale caindo 0,69, Rio Tinto 1,7 de queda e BHP caindo 0,13, né? Praticamente no 0 a 0 ali, beleza? Então, esses são os dados que a gente vai enfrentar hoje, né? Aqui no nosso Brasilzão. Falando do nosso Brasil, vou trazer aqui o nosso Ibovão da Massa, né? Nosso Ibovespa no semanal subindo aí, né? 119.800 pontos, né? Subindo quase que 1%, bem impulsionado. Volume financeiro ficou até bem... porque está no semanal, deixa eu botar lá no diário para vocês, vai ficar melhor. Bom, olhando aqui, o volume financeiro não foi lá essas coisas, né? O volume financeiro foi bem fraco, ficou muito abaixo da média, né, dos últimos pregões, até porque tínhamos um feriado nos Estados Unidos, então tem uma baixa liquidez natural, beleza? Mas parece que não tem teto e está buscando aí o ponto alto ali do caixote, que são os 122 mil pontos. Tem cenário ali para buscar, mas eu vejo muito mais cenário para uma correção do que para a busca desse 122. Mas pode ser que vá buscar até lá, dar aquele sprint final e depois ter uma realizaçãozinha aí, né? Que seria até saudável, como eu falei ontem. É saudável ter uma realização aqui no 114, voltando aqui para a média móvel de 10 períodos, não veria tanta preocupação, certo? Bom, olhando o nosso Doleta, antes de botar o Doleta, eu vou mostrar aqui como é que ficou o portfólio, né, do Ibovão da Massa. Nós tivemos o setor financeiro subindo bem, né, segurando essa alta aí do nosso Ibovão. O setor de mineração, né, caindo um pouco mais aí, nossa querida Vale cedendo aí 0,40%. Suzano também, parte ali de celulose, caindo 1%. As outras mineradoras até que seguraram um pouco mais, né? Então ficou bem misto aqui, né? Até porque Vale tem um peso muito grande na questão do Ibovespa. Petróleo e gás, nós tivemos aí uma alta, Petrobras também parece que não para de subir, Petrobras e Banco do Brasil, acho que se pegar as duas dos últimos pregões, nessas altas, eu acho que elas corresponderam a uma boa parcela dessa alta do Ibovão da Massa, né? Bom, olhando o nosso Doleta, dólar chegando ali próximo ali àquela região que nós falamos sobre a linha de suporte, a linha de suporte, né, que seria buscar ali os 4,70, né, basicamente, né? Então a nossa linha de suporte está aqui em 4,75, fechou em 4,79 a doleta ontem. Tem tudo para buscar aí, continuar entrando mais dólar, porque o carry trade ainda é animador, né, para os investidores estrangeiros. Então, nossa bolsa tem um PL dolarizado baixo, né? Nós temos aí coisas que estão andando, né, em questões políticas, porque muitas coisas que impactavam no nosso CDS, né, no risco país, era a crise política, né? E a política começa a se encaixar um pouco mais. Então, os poderes que estavam muito divididos, muito polarizados, começam, apesar de que nós termos um Congresso mais de centro-direita, as coisas começam a caminhar, né? Político é político, por isso que eu falo muito para a galera, não criem viés político ao investir, certo? Porque político se ajusta, né? Ainda mais políticos que são muito antigos nessa caminhada. Os caras sabem fazer, sabem costurar os seus acordos, e eles não olham partidos, eles olham muito mais o que vai ter de poder ali, né, envolvido, entre outras coisas. Então, não criem viés políticos ao investir. Por isso que eu falo muito com a galera. Não criem político de estimação. Olhem a economia. Se a economia estiver boa, as empresas estarão lucrando. Se elas estarão lucrando, é bolsa para cima, porque vão pagar bons dividendos. Então, o preço vai seguir sempre o lucro das empresas, certo? Então, vai ter mais empregabilidade, as empresas vão expandir, então isso tudo aquece a economia. Então, olhem sempre a economia, fundamentos econômicos, para depois sim tomar a decisão do investimento. Até porque, quando entrar nesse novo ciclo, né, eu vou falar agora do Copom,
que vai sair agora na quarta-feira, né? A expectativa é de que a gente vá manter a taxa de juros e depois entrar num ciclo de corte. Quando entrar isso, muita gente que falava, eu deixo meu dinheiro na renda fixa e tudo, vai chegar um momento que a renda fixa não vai mais pagar 2 dígitos. Vai chegar esse momento, né? A gente não vai ter 2 dígitos para sempre, certo? Então, o que vai acontecer? Muito dinheiro, muito capital desse vai voltar para a bolsa. Então, quando você monta uma carteira de investimentos, você precisa saber como alocar, como definir uma estratégia, né? Qual percentual vai ficar em renda fixa, quanto o percentual vai ficar em renda variável, e dentro da renda fixa, como você vai dividir esse percentual. Quantos por cento vai ser em pré, em pós, em IPCA+, né? O quanto você vai botar na renda variável, quanto vai ser em ações de dividendos, crescimento, fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários de tesouro, ativos dolarizados, enfim, você precisa montar uma estratégia, certo? Então, muita atenção, olhe os fundamentos, depois olhe o preço para você conseguir pegar os melhores preços, beleza? Então, o Dolê está caindo aí quase que 1% também, 0,81% de queda, indo buscar ali os 4,75%, que a gente traçou, e deve brigar aí nesses 4,70, né? Segurar um pouco mais aí nesses 4,70, beleza? Bom, passando aqui, não vou passar nossa agenda não, vou mostrar aqui alguns bancos, né, que eu separei, né? O primeiro é BTG que estava aí no semanal, nessa congestão aqui, né? Vamos botar dessa forma, nessa congestão, buscando a ponta alta do caixote também, subiu e subiu bem, BTG. Tem espaço para realização, né? Se a gente pegar essa pernada aqui, tem espaço aí para corrigir até ali os 27, 90, né? Encontrar ali a média móvel de 10 períodos ou até mesmo chegar ali nos 25. Porém, como tem a expectativa de corte de juros, né? Na manutenção, e um tom mais dovish do Campos Neto, né, que até se reuniu ontem com o Haddad, uma agenda que não foi nem divulgada, mas eles se reuniram até porque daqui a pouco tem a reunião da CMN, né, do Conselho Monetário Nacional, onde eles vão definir algumas coisas. Então, essa ligação entre os dois, isso tem feito uma boa sinergia, vamos colocar assim, porque pelo menos não estão brigando, né? Estão se falando, estão sendo profissionais, estão sendo técnicos, na minha visão, certo? Na minha visão. Então, a expectativa é que tenha um novo ciclo de corte de juros e isso está impulsionando cada vez mais as ações, né? Então, está esticando, mas vai chegar um momento em que não vai ter mais para onde esticar, vai precisar dar uma realizada para depois, sem esse dinheiro, retornar para dentro do mercado. Itaúzão, né? Itube 4, também chegando muito próximo ali do seu high, né? A alta dela chegaria ali a máxima em R$ 30,18, está em R$ 28,81, né? Trabalhando acima das médias móveis e acima do high low, então também está muito lindo. Teria espaço para um respiro, né? Sem problema algum também, mas está chegando muito lá do seu high. Agora, Sambi 11, né? Santander, que é uma que apanhou bastante e não tem o mesmo desempenho como foi dos seus pares, né? Então, trabalhando abaixo da média móvel de 20 períodos, né, no semanal, mas agora já está fechando, né, o seu fechamento foi acima da média móvel de 200 períodos, da média móvel de 10 e da média móvel de 20 e acima do high low. Então, tem todo o cenário, né, ganhando essa região aqui, ó, ganhando essa região dos R$ 31,00, 32, tem tudo para buscar ali a região dos 35, né? Então tem um bom upside e a sua máxima ali nos 41 e 36, né? Ganhando depois essa região dos 35, tende a vir buscar aí a região dos 41. Bem interessante o Santander, né? Galera que tem Santander na carteira tá de parabéns aí, pode estar num bom ciclo aí de alta, né? Olhando a nossa agenda para hoje, é basicamente vazia, né, a agenda. A agenda nós temos aí o discurso do Bullard, todo mundo vai ficar aguardando, né, tanto do Bullard quanto do Williams, né, do Funk, que sai ali, fala às 7h30 da manhã, daqui a pouco já está falando, e nós temos o Williams falando a 12h15, né, famosa 15 para 1, beleza? E nós temos uma série de dados em relação ao setor imobiliário norte-americano que saem às 9h30, certo? Pode fazer um pouco de preço? Pode, na verdade preço não, mas movimentação, né? Em termos de dólar, em termos de índice, mas muito baixo.
ainda é uma agenda muito vazia, certo? As falas dos Fed Boys podem pesar muito mais do que esses próprios indicadores em relação à construção. Até porque o Fed já mencionou que vai olhar muito mais mercado de trabalho e os dados de PCE. Moradia pesa um pouco mais ali nos dados de inflação? Pesa, tem sua parcela de peso, mas não sei se vai fazer tanto preço assim nos mercados, certo? Os mercados lá fora estão realizando, aqui dentro, né, no nosso balvão da massa, está na contramão do mercado, até porque nós temos uma política monetária que vai sair agora na quarta-feira. Tem essa expectativa, né, conforme eu falei, de um corte de uma manutenção da taxa de juros, porém, uma política muito mais, uma fala, né, do Campos Neto muito mais doves, né, muito mais branda. Ontem nós tivemos o nosso Boletim Focus, né, que teve a sua projeção da taxa básica de juros cortada, né, de 2023 e 2024, né, então mostrando que a gente vai entrar num ciclo, né, todos os economistas, os agentes de mercado prevendo, né, um novo ciclo de queda, né, e elevando as projeções de crescimento do PIB. Isso foi bem interessante. Em termos do arcabouço fiscal, né, que também está tramitando ali, nós temos o Haddad, né, que aceitou repassar 50 bilhões para o Fundo de Desenvolvimento Regional. Né? Só que os governadores eles querem o dobro desse pacote, né, na casa de 100 bi, porque 50 bi eles falaram que não dá para fazer muita coisa, né? Então tem que dar essa dobrada, então isso acaba travando um pouco a pauta, mas eles estão buscando celeridade, né? Estão querendo acelerar esse assunto da reforma tributária e do arcabouço fiscal, beleza? Em termos das empresas ali, né, nós tivemos aí, vai ter uma série de pagamentos de dividendos, né, Sanepar, nós temos JBS também, Itaúsa, que vai pagar aí os seus dividendos. Então, essas são as informações, né, que nós temos para hoje, né, do nosso giro de mercado, beleza? Então, o que eu tenho para passar para vocês? A galera do curto prazo, do day trade, beleza? A semana agora começa, né? Então, tem a abertura do mercado norte-americano, então pode se ajustar algumas coisas, né? O nosso Ibovão da Massa, gente, aqui no Brasil, a gente está em um outro cenário. Lá fora, todo mundo preocupado com o aperto monetário e com o crescimento da China. Aqui a gente tem a preocupação do crescimento da China, porque isso impacta bastante na nossa querida tanto Petro quanto Vale, né? Mas só que a Petro parece que não está ligando tanto para isso. A galera está tomando Petro sem olhar o amanhã. E nós temos também aqui a nossa tramitação em relação a políticas, né? Então, reforma tributária, o arcabouço fiscal, que é a nossa âncora fiscal, e uma possível, né? Um possível início de ciclo de corte da nossa querida Selic, que impulsionaria muito o nosso Ibovão da Massa, até porque iria estimular mais a economia. Beleza? Bom, forte abraço, pessoal. Até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!